Olá, tudo bem? Aqui é a Patrícia Pio e seja muito bem-vindo a mais uma série de conteúdos da Ciência da Mudança. Aqui eu ajudo pessoas a entenderem a ciência da transformação de suas vidas. Como especialista estratégica comportamental, emocional, reprogramadora do padrão subconsciente e founder do TLI, Treinamento de Liderança Individual. E no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento, na visão de Khalil Gibran, através da sua obra O Profeta. Eu vou trazer um pouquinho da história, bem início da história do Khalil Gibran, né, para entender um pouquinho da onde ele veio, quem ele é, e nós vamos entrar no processo, tá bem? Então, Khalil Gibran, ele foi um filósofo, escritor, poeta e pintor libanês. Seu livro mais conhecido é O Profeta. E Khalil Gibran, ele saiu muito novo, na parte da adolescência, lá do Líbano, né, com 12 anos de idade, e foi para Nova York sem saber falar uma palavra em inglês. E chegando em Nova York, ele foi apoiado por uma professora norte-americana e ele experimentou muito sucesso em vida ainda com a escritura e com a pintura, tá bem? E hoje nós vamos falar um pouquinho do autoconhecimento. E eu quero trazer aqui já para vocês uma diferença entre autoconhecimento e autoajuda. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas elas acabam se confundindo nesse processo, né? Então, o autoconhecimento é o voltar para dentro, né? Ou seja, é a pessoa ela tomar uma autorresponsabilização e entrar em conexão com esse mundo interno. A autoajuda, ela procura mais a parte do lado de fora, ela está procurando uma ajuda externa. Então, uma é interna, o autoconhecimento, ele vai muito para dentro. E a autoajuda, ela vai muito para fora, tá? E o que nós não vamos falar aqui? Sobre religião e templos, ok? O que nós vamos falar aqui? Sobre filosofia, sobre autoconhecimento, neurociências, epigenética e energia, né? E hoje eu trago a história da Filipa. Filipa como uma grande mentorada que eu tive, né? Quem já vem me acompanhando conhece um pouquinho já da história da Filipa. A Filipa, ela é médica veterinária, ela dava aula em universidade, numa das maiores universidades aqui de Portugal, e, e ela fazia cirurgias, né, nos hospitais. Porém, a Filipa, quando ela veio me procurar, estava faltando algo, ela já sentia que ela queria alguma coisa diferente nela, mas ela não sabia exatamente o que era. E nós iniciamos o processo da Filipa e nós emergimos muito fundo no autoconhecimento com a Filipa, né? E quando a Filipa terminou o processo dela, a Filipa tinha desenvolvido 4 projetos, né? Então, 3 projetos na área da veterinária e um projeto no desenvolvimento pessoal dela, como ela descobriu, né, dentro do processo que ela verdadeiramente queria fazer. Então, ela desenvolveu 3 empresas, a Vet Expertise, a Wise Vet Pro e a Wise Vet, aonde essas 3 empresas, elas trazem uma melhor qualidade de vida para os veterinários e para todo o setor, né? Para todos que trabalham com os veterinários. Então, é um projeto de uma plataforma onde ela tem especialistas da Europa, Estados Unidos e Portugal, e as pessoas, né, os veterinários, eles podem acessar da sua clínica, do seu hospital, né, para dar uma melhor qualidade, uma segurança de um diagnóstico melhor, né, uma qualidade de atendimento melhor para os seus clientes e uma segurança maior para o veterinário. E tempo, né, o veterinário precisa um pouquinho mais de tempo para ele, para a vida dele. Por quê? Porque nós temos um alto índice de suicídio, né, dos veterinários aqui na Europa, isso é muito sério. E por quê? Porque eles não têm tempo para a vida deles. E a Filipa, ela desenvolveu essas 3 empresas exatamente trazendo isso para dentro dos hospitais e clínicas veterinárias. E ela se tornou uma terapeuta integrativa vibracional, né? Tá super feliz e super realizada. E eu trago uma história minha também, né? Eu sou médica veterinária,
E devido à minha imigração, eu acabei me tornando também, agora me especializando na parte de desenvolvimento humano. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a parte de desenvolvimento humano, né, ou seja, quando eu fui para dentro, quando eu me autoconheci, eu acabei expandindo também e eu acabei virando, né, essa profissional de desenvolvimento profissional. E cada vez crescendo mais, experimentando mais o altruísmo, tanto que eu tenho um grupo no Telegram que eu faço envio energético do Puja. O Puja é uma energia de autoconhecimento muito forte, né? E é muito legal porque eu recebo o feedback das pessoas. Então, ou seja, quando eu estava trabalhando com um grupo específico, eu não transbordei. A hora que eu comecei a trabalhar com um grande grupo, transbordei. Né? E essas pessoas, elas aprendem a ter um contato íntimo com elas mesmas, né? Através dessa energia. Essa energia trabalha o campo delas e eu faço envio voluntário uma vez por mês. E elas vêm me contar no direct, né? Das decisões que elas tomaram, mudança de emprego, mudança de país, mudança de casa. É muito bonito ver isso, né? Porque elas vão em direção ao que elas realmente querem manifestar, não o que deu para elas serem, né? E o que eu vejo muitas pessoas fazendo são livros de autoajuda, né? É uma forma que você vai ter algumas tomadas de consciência, mas não é a tomada de consciência que vai fazer você ter uma mudança na sua vida em direção ao que você realmente quer. Os cursos gratuitos de uma semana, você realmente recebe algumas chaves, né? Mas não a profundidade necessária para que você possa desempenhar realmente uma propulsão em direção ao resultado que você quer manifestar, né? E programas de televisão, né, gente, onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Então, perceba bem como você vem se relacionando com esse mundo externo, onde você vem colocando a sua atenção. Então, eu vou trazer a história de Al-Mustafa, né? É o livro O Profeta, do Khalil Gibran. E o que que acontece? Al-Mustafa era um sábio que estava vivendo há 12 anos em uma ilha, mas estava se sentindo muito subutilizado. E ele ficou sabendo que ia chegar um navio que iria para a terra natal dele e ele resolveu ir embora. E na cidade, quando correu o rumor que ele ia embora, não. Todos se sentaram ao redor de Al-Mustafa e falaram: você não vai embora antes de nos deixar algum ensinamento, né? E essa é a primeira tomada de consciência que eu trago para você, né? Então, ou seja, a nossa consciência, ela nasce do contraste. Nós só damos valor quando estamos prestes a perder. Nós só damos valor à vida quando estamos prestes a perder a vida, né? Ou seja, mesmo nas formas e nas cores, a nossa consciência ela se dá por contraste, né? O azul, o preto, o vermelho, o amarelo. Imagina se fosse tudo de uma cor só. Não teria diferenciação. E também tem a teoria do impacto, né? Que é como o som e o silêncio. A gente só dá valor quando, né, tem essa teoria do impacto. Então, nós trabalhamos, a nossa consciência trabalha, ela nasce do contraste, né? Então, ou seja, eles percebem o valor de Mustafa quando Mustafa está para ir embora. Então, todos eles sentam, 12 sentam ao redor de Mustafa e cada um começa a fazer uma pergunta, né? E aí vem a outra tomada de consciência do livro. O mito, ou seja, eles trazem o mito como personagem central. Mas todos os outros que sentaram ao redor dele são aspectos subconscientes dele mesmo. Jung traz isso também nos sonhos, né? Jung traz que nos sonhos todos os personagens somos nós mesmos, né? Para que possamos enxergar padrões inconscientes nossos, padrões subconscientes nossos, né? Então ele está lá conversando consigo mesmo, né? Num ciclo de 12 pessoas e essa aí também é outra tomada de consciência que ele traz no livro. Isso é um ciclo de uma vida, é o diálogo interno, né? Então ele propõe um diálogo interno e um momento de vida interior. Dialogar consigo mesmo é uma das coisas mais importantes da vida. E a questão é que nós não dedicamos tempo a isso, né? E é como o equinócio de outono.
O equinócio de outono, toda a natureza se resguarda para na primavera e o verão ela trazer e entregar o melhor que ela pode entregar dela. E aí vem a história da águia também, né? Da lagosta também, né? Todos têm um momento que eles se retiram. A águia é para reconstituir, né, o bico. A lagosta é para que ela saia daquela vestes dela, digamos assim, né? E possa construir uma maior, porque ela está crescendo, senão ela não cresce o suficiente, né? Então todos nós temos um momento que temos que nos resguardar, temos que ter esse diálogo interior com nós mesmos, né? E o que muitas pessoas fazem nesse momento? Às vezes elas vão e vão à procura de alguma medicação, de alguma forma que essa dor seja silenciada, e a dor do crescimento. É isso que ele traz aqui no livro. Mas para que possamos entender essa dor do crescimento, nós precisamos entender quem nós somos, precisamos desenvolver esse diálogo interno, né? E a coisa mais comum na literatura antiga e que se recomenda que o homem enfoque a sua vida em duas coisas. Um, conhecer a si mesmo, e dois, dominar a si mesmo. Isso vai lhe permitir chegar ao seu máximo potencial. É o famoso Pórticos na Grécia. Homem, conhece-te a ti mesmo. Né? E aí eu também trago a frase de um poeta, eu achei incrível conhecer essa frase, Píndaro, né? Que é, ser quem és sabendo. Muito bonitinho, né? E aí eu vou trazer outra parte do livro dele, né? Vosso coração conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que o vosso coração sabe. Então, ou seja, o coração, ele é o simbolismo do centro, né? Todo homem tem uma essência imortal e essa aparência transitória, né? E desse centro, dessa identidade, irradia uma intuição. E os dois mundos, eles ficam desconectados, né? Um necessitando do outro. Nosso coração precisando realizar-se no mundo e a nossa vida precisando de um sentido mais profundo. Uma hora vai ter uma comunicação entre esses dois mundos. Senão você morre sem ter vivido. Você se torna estranho para si próprio. E o que nós viemos fazer nessa vida se não conhecermos a nós mesmos, né? E o que nós fazemos ao longo de uma vida? Não deu tempo para isso? Não deu tempo para você conhecer quem você realmente é? E Jung fala muito sobre isso, que o homem do século XX, que fala tanto de economia, é um esbanjador. Esbanja o mais precioso, que é o espírito, ou seja, essa falta de conexão consigo mesmo. E é muito interessante porque no livro, Marilyn Monroe escreveu um livro, e no livro da Marilyn Monroe tem uma passagem assim, né? Olha, as pessoas não gostam realmente de mim. Gostam de uma imagem que foi criada pelo cinema. Elas não podem gostar de mim, elas nem me conhecem. E quer saber uma coisa? Eu também não me conheço e, portanto, nem eu gosto de mim. Quem sou eu? Né? O que realmente te realiza? O que te traz paz? Né? São momentos que a gente não para pensar. A gente está tão absorvido por esse mundo externo que esse momento de vida interior está cada vez mais raro. Ok? E muitas vezes nós estamos exatamente mecanizados, tão mecanizados, né? Por hábitos da sociedade, que até para nos divertirmos, nós temos regras. Não, tem que ir para aquele lugar, tem que fazer aquilo, já vai mecanicamente. Se todos fazem, eu vou fazer, eu vou fazer. Não, pare e olha para você, para ver primeiro o que é que você quer fazer. E, gente, isso daí é muito real, porque eu lembro que eu ia às vezes na casa de pessoas ou fazer alguns planejamentos de acordo com o que os outros queriam, não de acordo com o que eu queria. E cada vez, e quando eu percebi isso, eu estava vivendo muito mais do jeito que os outros queriam. E aí que está a verdadeira fonte mesmo da tristeza. Você tentar ser. Você começar a perceber que a sua vida inteira você tentou ser algo que você não é. E isso é exatamente é a falta de tempo para que você tenha esse diálogo interior. Você está tão mecanizado pelo mundo externo, pelas pessoas que te rodeiam, pelos programas que você assiste,
pelos perfis que você segue, que você deixa de ter a sua essência. Você não se reconhece mais, né? E quanto tempo você será estranho para si mesmo? Quanto tempo você vai permitir isso? Aproveita que a gente está no começo do ano, né? Então, educar é romper as barreiras que te impedem de ter a vida interior, de conhecer a si próprio, de trazer à tona aquilo que você tem de real. Inteligência vem de intellegeres, é escolher dentre tudo aquilo que você não é, quem você é. Encontrar a sua verdadeira identidade é o teu alto máximo de inteligência. Qual é o recado que você tem para dar ao mundo? Né? Quando Beethoven perdeu a audição dele, quando ele ficou totalmente surdo, ele escreve uma carta que se chama Testamento de Heiligenstadt. E ele dizia o seguinte, né? Que ele não terminava a sua vida ali porque ele tinha um recado a dar ao mundo. Ele teria todas as desculpas do mundo para não continuar, né? Mas ele sabia que ele tinha esse recado para dar ao mundo. Ele encontrou a sua essência, ele tinha essa conexão muito grande com o mundo interno dele. A questão é, você acha que você também não tem esse recado a dar ao mundo? Né? A nossa alma, ela precisa se expressar, a sua alma, ela tem essa necessidade. E aí eu trago o exemplo da Filipa lá de cima que eu falei. Ela já era professora, fazia cirurgia, mas quando ela escutou esse chamado da alma dela, tá aí como terapeuta integrativa vibracional, feliz, né? Não tem medo, ela não teve medo de fazer esse movimento, porque ela foi conduzida para esse movimento de forma segura também, tá? Se você ficar pegando todas essas informações jogadas, né? Você vai até um ponto, volta, vai até um ponto, volta, vai até um ponto, volta. Porém, o que não entendemos é que são dois mundos diferentes e cada um com as suas leis próprias. Não dá para mensurar, né? Como o mundo material, nós conseguimos mensurar tamanho, é bom, é ruim. Agora, o mundo, né, da alma, mundo da unidade, né, mundo das essências, não dá para mensurar, né? Então, são duas coisas que não dá para reconhecer com as mesmas ferramentas. Por isso que na mentoria eu trabalho com os meus mentorados o vertical e o horizontal. Eles entendem as ferramentas para utilizar nesses dois mundos e como trabalhar se modulando, cada um na sua singularidade com as ferramentas, né? Porque cada um é único. Por isso que eu trabalho com ele, eu e ele, né? A todo momento eu estou trabalhando o mindset dele, para que ele entenda esse processo. O primeiro processo é entender o processo. Então, são módulos de aula mesmo para ele entender a profundidade. E aí, depois, ele vai entender como ele trabalha nele. Né? É um mergulho na vida de cada um deles, é a neurociência para cada um deles. O que eu quero trazer aqui para você é que os grandes homens da história não são o que tinham muitas coisas, mas o que entregavam muitas coisas, né? Eles mudaram a história pelo tanto que deram. E o homem é do tamanho da sua entrega. Veja Gandhi, veja Joana d'Arc, veja Madame Curie, veja Helena Blavatsky, veja Elizabeth I, Abraham Lincoln, né? Todos eles foram grandes personagens pelo tanto que desenvolveram no mundo. Não para eles, mas para o mundo, né? E eu quero colocar aqui a foto dessa velhinha, né? Ou seja, é uma velhinha enrugada, mas olha a alma dela querendo se expressar, né? Dê essa voz, dê esse tempo para você, dê essa comunicação interna para você para que ela possa se expressar, né? Filipa trouxe isso, está expressando essa alma jovem dela. Eu, hoje em dia, consigo expressar, mas eu aprendi o caminho de ir para resgatá-la, para que ela possa trazer ao mundo. Né? As pessoas realmente que têm um autoconhecimento, elas se tornam altruístas. E elas conseguem transbordar e trazer situações para melhor qualidade de vida, expandir das outras pessoas, não somente dela. Então, ou seja, quando a nossa alma se expande e inunda todos os seres, aí ela se eleva.
né? O homem que conhece profundamente a si próprio, ele sabe que o que é dele está em todos os seres à sua volta. O autoconhecimento não se verticaliza isoladamente, limitada aos próprios interesses intelectuais. A sabedoria se expande e ela demonstra laços entre os homens e toda a humanidade. Pelas vossas obras os conhecereis. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que o deslocamento válido na vida é em direção à sabedoria. E quando você vai em direção à sabedoria, é o autoconhecimento. Então, primeiro você precisa saber quem você é, para saber aonde você quer chegar. E é isso que eu trago na mentoria, né? Então, o primeiro passo que eu dou para vocês é como é que você tá, para você, como é que você está se relacionando com o mundo externo? Esse mundo externo está te potencializando? Quais as pessoas que você está se relacionando? Você pode ser realmente quem você é com essas pessoas? Ou você está tentando ser alguém, né? Quais são as mídias que você está se relacionando? Quais são as pessoas que você está seguindo? Faça uma limpeza geral nisso. O que elas te fazem sentir? Como é que você está gastando o seu tempo? Tempo e energia. Você está lá olhando o que a pessoa está passando para você, qual que é a informação que essa pessoa está passando para você. Ela está te tornando uma pessoa melhor? Ela está te dando chaves para que você realmente desempenhe resultados? Ela está mostrando para você realmente um caminho que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, para que você possa impactar melhor a vida de outras pessoas? Não é? Ou quando você está com essa pessoa, com essa pessoa não, ou assiste esses programas, está te tornando mais agressivo, mais triste, enfim, né? Você tem que parar e pensar sobre isso, né? Ou seja, faça uma limpeza. Os lugares que você vai, são lugares que te fazem se sentir melhor, que te fazem se sentir bem. A chave é você se sentir melhor. Você está se sentindo melhor sendo quem você está sendo, né? Ou seja, quais livros você vem lendo, tá? Outra coisa importante, objetivo definido. Qual que é o objetivo definido que você tem para 2022? Né? Quando foi ontem mesmo, eu postei nos meus stories, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque ontem eu me inscrevi num curso, né? E eu iniciei a estudar na Harvard. Eu sempre tive um sonho muito grande de estudar nessa universidade, né? Porque primeiro que é um curso em inglês e segundo que é um curso de física, né? Ou seja, voltado para Albert Einstein. Então, é um grande desafio para mim. Mas atenção, eu venho me preparando desde 2017 para esse momento, adquirindo habilidades para que hoje eu possa estar desempenhando esse resultado, iniciando um novo desafio, né? Ou seja, qual que é o objetivo que você coloca para o final de 2022? Eu coloquei esse para o começo de 2022 e para o final de 2021, uma universidade na Índia, tá? Ou seja, e vá se preparando para que você chegue lá. Mas, porém, se esse objetivo definido não está de acordo com quem você é, né? Corre o risco de você chegar lá e não sentir a plenitude e a alegria. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. O autoconhecimento é exatamente o que o Khalil Gibran traz na obra dele. É o horizontal e o vertical. É você saber funcionar nesse mundo horizontal do qual nós estamos, que é a multiplicidade, igual Kant fala, e o da unidade, né? E como é que eu cheguei nessa conclusão? Quando eu imigrei. Quando eu imigrei foi o meu grande salto, né? Como a Maria Lucilena fala, a lagarta, ela só forma o casulo porque o chão aquece. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigos. Então, ou seja, me forçou a entrar em contato com esse mundo interior, o qual a gente foge a vida inteira, não é? Eu passei uma situação muito difícil no início aqui, né? Principalmente no primeiro lugar que eu trabalhei, aí que eu comecei a ver realmente como o mundo externo grita e é barulhento. E quanto mais ele grita, menos você olha para dentro. Você gasta muita energia com fora e você não tem energia para criar um futuro novo. Por isso que eu falo, olha o mundo externo que você vem se relacionando, né? E aí o que acontece? Em 2017 eu fui começar a procurar realmente respostas, porque me levaram, né, para um tratamento, eu comecei a tomar um remédio e eu comecei a perceber que eu não estava desenvolvendo na velocidade que eu gostaria de estar desenvolvendo. Comecei a estudar com o Hilário Trigo em 2017, 2019 entrei na universidade, aprofundei meu autoconhecimento, peguei propulsão e hoje, né, comecei a estudar em Harvard. Então, ou seja, olha o processo de mudança. Quando eu comecei a estudar nessa universidade, eu estudei com Sérgio Almeida e Ricardo Cibrão.
olha as pessoas que você procura seguir, olha os cursos que você procura, né, realizar. Esse curso foi um curso que me exigiu demais, porque nessa época eu trabalhava no hospital, então eu ia de manhã trabalhar no hospital veterinário, à tarde eu estudava e à noite eu voltava para estudar. Foram 9 meses, praticamente 9 meses nessa rotina, né? Então, nessa época, eu não tinha dinheiro para comprar livro, né? Então, ou seja, os livros que eles davam, eu só conseguia ler os livros que baixava em PDF pela internet. E aí, teve um dos livros que eles passaram, que é o Erro de Descartes, né, de Antônio Damasio. Era de praticamente 500 páginas, né? E eu não tinha tempo para isso, onde eu lia no metrô e no ônibus, né? Então, a gente arruma tempo, né, quando a gente quer. Arruma tempo, mas isso está muito realmente associado ao autoconhecimento. Quando você sabe exatamente quando aquilo te faz vibrar, faz o seu coração vibrar, você faz, você arruma um meio, não uma desculpa, né? Então, ou seja, aí depois disso eu fui para a parte da neurociências para estudar com o Joe Dispenza e para as terapias vibracionais. Por quê? Porque eu precisava entender como funcionavam esses dois mundos, né? Tanto o horizontal, que é esse mundo aqui, quanto o vertical da unidade, da multiplicidade da unidade. E é isso que eu trago no processo, tá? E por que reprogramar é importante? Porque 95% do nosso tempo nós estamos no padrão subconsciente. Você não muda o que você não vê. Então, o primeiro processo é você ver. E aí, depois, você muda. Porque no processo, as pessoas recebem 3 áudios, né? 2 para desprogramação e 1 para reprogramação, tá? E por que investir tempo e dinheiro nisso? Gente, tempo é o maior ativo que você tem. Vale a pena, né? Nem que você fique 6 meses a 1 ano num processo desse, depois você pega a propulsão. É como a Maria Lúcia Helena fala. Quando você estiver indo, né, para um lugar que você não conhece, ou seja, o objetivo definido que eu falei lá em cima, é melhor você ir de bicicleta com a corrente quebrada, porque dá tempo de você parar e pensar no caminho, né? Agora, se você estiver indo de Porsche, que era o que acontecia comigo, né? Eu não fazia o autoconhecimento, eu fazia cursos, passei na prova de residência da USP, né? Ah lá, o Porsche, né? Em primeiro eu chegava lá, mas não era o que eu queria. Tá entendendo? Então, o autoconhecimento, ele é a base inicial de tudo, né? Quando as pessoas chegam no processo, eu falo, primeiro nós vamos fazer a terraplanagem. Vamos limpar tudo e vamos tornar consciente dos padrões inconscientes. Porque se é nisso que se perde energia, e energia é muito importante para criar um futuro novo, é isso que vai ser trabalhado primeiro e depois vai pegar a propulsão. E é por isso que chega na propulsão que a Filipa chegou. Por que a reprogramação vai gerar um resultado positivo na sua vida? Porque vai ser uma troca de mindset e de energia. Você vai aprender a se autorregular, né? E em todos os processos, até hoje que eu conduzi, é nítido o mindset da pessoa que pensava muito pequeno e depois do processo, como pensa grande, expande. Por quê? Porque expande. Expansão de consciência nada mais é o quê? Se você está operando em 5% consciente, 95% inconsciente, você vai expandir esse consciente. Ou seja, vai para 7, 8, 9, 10 consciente e vai diminuir esse inconsciente. E aí que você pega a propulsão. Isso é mindset, tá? E o melhor momento para se reprogramar é agora. Não tem tempo, não tem idade. Né? Tem pessoas que iniciaram agora comigo o processo de 65, 67 anos. E o salto que elas já deram no segundo mês do processo é incrível de ver, né? Porque as crenças, né? As crenças limitam muito o padrão que você pensa. Elas que estão te prendendo aqui. Né? E a alma quer ir, e as crenças te prendem aqui, né? E aqui eu vou deixar uma frase para vocês do Steve Jobs, para vocês começarem a medir todos os dias se é exatamente isso que vocês querem, para vocês começarem a fazer esse movimento para dentro, tá? Então, nos últimos 33 anos, eu olhei no espelho e me perguntei, se esse fosse meu último dia de vida, eu faria o que vou fazer hoje? E se a resposta é não, por muitos dias, eu sei que eu tenho que mudar algo, né? Então façam essa pergunta: se hoje fosse meu último dia de vida, eu faria o que vou fazer hoje, né?
Então é isso que eu vim trazer hoje para você. Foi muito especial fazer esse estudo do Khalil Gibran e trazer o Khalil Gibran. Eu sempre vou trazer agora nos vídeos. Eu gostei muito desse formato e as pessoas estão gostando também, porque elas vêm me falar no direct. Trazer sempre algo que eu quero que se torne imortal. Khalil Gibran, ele é incrível, vale muito a pena vocês conhecerem mais sobre as obras dele. E trazer sobre o autoconhecimento, para ver a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento está muito alinhado com o que você realmente quer fazer, o que você veio fazer. E quando você bate no seu autoconhecimento, é quando você verdadeiramente transborda e libera aquela, né? Aquela alma daquela velhinha que nós, né, que eu trouxe aqui lá em cima para vocês, tá bem? Se ficou alguma dúvida, quem estiver assistindo pelo Instagram, por favor, venham conversar comigo pelo direct. Eu sempre estou respondendo as dúvidas por lá ou aqui pelos comentários. Eu verdadeiramente espero que você faça do seu 2022 um excelente ano. Um ano que, se não for para o objetivo final, que te prepare para 2023 para você ir um pouquinho mais para frente. E é assim. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? E se você precisar, procure um profissional. Eu vou deixar o link da mentoria aqui embaixo, tá bem? Um grande abraço e até a semana que vem.